Sou Social, aqui pela X-Play TV, o podcast que fala do engajamento, do voluntariado, ou seja, de fazer o bem a todos. E seja muito bem-vindo a mais essa edição, uma edição muito especial. A gente está recebendo aqui dois convidados maravilhosos para falar de uma grande história e de um grande trabalho que é realizado aqui em Caxias do Sul, o nosso querido Instituto de Leitura Quindim, e estamos recebendo aqui com muito carinho o Volney Canônica, que é o coordenador do Instituto, e também a nossa querida colega jornalista Amelina Francischetti, que é assessora de imprensa também desse excelente trabalho que tem uma grande missão, um grande propósito também aqui dentro de Caxias do Sul. Sejam bem-vindos, Volney. Bom, nossa, que orgulho, que felicidade estar aqui, viu, Portela? Muito importante para a gente estar aqui, junto com a Melina. E obrigado por esse espaço. Parabéns, né, pelo Sou Social, parabéns por esse projeto incrível. Muito obrigado. Melina, eu te resgatei ali, eu sei que tu queria fazer todos os bastidores e tu pode fazer, porque esse formato do podcast é gostoso assim mesmo, né? A gente tira foto no meio da conversa, a gente está conversando aqui numa mesa entre amigos. Seja também muito bem-vinda. Muito obrigada e parabéns pelo espaço, e eu fico aqui muito feliz de poder ajudar e divulgar o Instituto de Leitura Quindim, esse espaço tão legal e tão importante para Caxias do Sul, para conseguir falar sobre literatura e educação, esses temas tão importantes e tão caros para a gente. E transformadores. Eu tinha aqui na minha mochila, tava alguma coisa balançando, porque ela tá aqui no meu pé, e tava balançando, é que eu tinha esquecido que eu tinha que trazer o próprio, né? O próprio para esse bate-papo, que é o quindim, o nosso rinoceronte, né? Nosso símbolo. Que maravilha, olha, é um privilégio também receber o quindim de fato aqui na nossa mesa de podcast. Já viajou para 23 países, hein? Olha que coisa legal. Divulgando a literatura. Esse tem pessoas que dizem que no futuro queriam nascer quindim. Para viajar tanto assim. Que legal, isso aí tá com o passaporte então bem carimbado, vamos dizer assim. Então vamos começar por ele já, né? O quindim. Como é que foi esse insight, Volney, de fazer um instituto, de permear essa questão do lúdico, mas também de ingressar no social da cidade? Como é que foi essa ideia aí? Como que surgiu o quindim na tua vida? Então, bom, a minha relação com a área da leitura, da cultura, ela começa muito cedo, assim, quando eu tenho 13 anos, porque meus pais têm um ferro velho, que fica lá no bairro Cruzeiro, né? E esse ferro velho era da onde eu roubava os livros. Meu pai não me deixava roubar os livros, porque o livro pesa. E aí o livro ele precisava vender para transformar isso em dinheiro, papel, né? Aí ele me ensinou, então, que o livro tem dois pesos, o peso do papel e o peso da ficção. Então, por isso que o Instituto cuida sempre para ter ótimos livros. E aí foi indo e minha vida sempre foi para a área da cultura, teatro, e eu fui galgando. E quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu trabalhei numa instituição que me permitiu viajar muito pelo Brasil e conhecer muitas realidades, implantar bibliotecas comunitárias em muitas comunidades, né, das regiões do Brasil, e ver essa falta, né, essa ausência do Estado, esse desejo das pessoas de fazerem, porque as bibliotecas comunitárias começam desse jeito. Começa alguém que abre a sua garagem para ajudar as crianças a ter uns livros, conseguir uns livros para dar no reforço escolar, para ler, para tirar a molecada da rua. Então começa, e aí eu fui aprendendo, essa foi a minha escola. E num determinado momento, nessa instituição, eu pude levar 75 professores para fazer intercâmbio na Colômbia. Olha que a Colômbia é um país de referência na área da leitura, né? A gente sabe de todo o problema que tem com o tráfico de drogas, e a implantação das bibliotecas lá, bibliotecas incríveis, com uma arquitetura incríveis, foram fundamentais para diminuir essa questão, né, do tráfico de drogas. E aí, quando eu conheci um projeto lá, que é uma escola, meio biblioteca, que a literatura permeia tudo, que é o Espantapájaros, eu disse, isso foi em 2009. Eu disse, um dia eu quero fazer uma coisa assim, algo assim.
Em 2014, eu junto um grupo de voluntários, de jornalistas, escritores aqui de Caxias do Sul, e a gente começa um grupo de estudo sobre a literatura infantil e juvenil e começa a pensar atividades, ações, e faz ações na Feira do Livro de Caxias, e faz oficinas, e traz pessoas de fora do Brasil, inclusive, para falar sobre essa importância. E foi indo até que em 2018 eu concretizo, então, o Instituto, que começou como centro de leitura, concretizo com a sede física, né? Entregando para a sociedade 5.000 livros, livros escolhidos com qualidade, livros premiados no mundo todo, com um projeto arquitetônico incrível, porque a gente sempre tem que pensar, né, que as pessoas precisam ter acesso ao que tem de melhor, né? Que isso é transformador, o cenário é transformador, o espaço é transformador, o conteúdo, os livros, as atividades são transformadoras. Então, assim, sempre o Instituto nasce com esse olhar para que eu preciso expandir o gosto estético para as coisas, né? O gosto para a arte. Eu quero que as pessoas que frequentem uma biblioteca também frequentem teatro, também frequentem galerias de arte, que vão ao cinema, né? Então tem essa expansão. E aí ele nasce, e a gente pensou, por que, né, um rinoceronte que nem é um animal brasileiro? Pois é. Né? Bom, na verdade o rinoceronte ele está em extinção, né? Infelizmente, mas algumas das espécies, né, ele é o 5º animal mais feroz do mundo, algumas das espécies estão no continente africano, onde nasceu a humanidade, onde nasceram as histórias, né, que as histórias nascem com a humanidade. Além disso, tem um personagem que se chama Quindim, dentro da obra do Monteiro Lobato, né, que é considerado um dos pais da literatura infantil. Então, e mais do que isso, numa conversa com a Adriana Calcanhoto, a escritora Adriana Calcanhoto, ela me contou que ela levava Quindim lá no Hotel Majestic, que hoje é a Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, para o Mário Quintana, porque era o doce preferido do Quintana. Olha só. Então, na figura desse rinoceronte amarelo está essa homenagem ao início da humanidade, à extinção dos animais, que a gente precisa conversar sobre isso, a nossa própria extinção, ao Mário Quintana e ao Monteiro Lobato. É muito mais do que um quindim. É o quindim, né? Com certeza. E aí vamos abrir um parênteses legal aqui para colocar a Melina também no nosso bate-papo. O que foi para ti também? Claro, aqui tem vários argumentos que ele já entregou, mas assim, qual que foi a chama, a faísca para esse tipo de projeto que ele precisa se comunicar com a sociedade, que a gente sabe que muitas vezes os projetos têm essa deficiência. Como é que você vê o projeto Quindim, né, o Instituto Quindim dentro da sociedade, e você com essa grande missão de levar à frente aí essa comunicação? Eu gosto muito de trabalhar com o Quindim, porque, como o Volney disse, ele trabalha em várias frentes relacionadas à leitura e à educação, sabe? É uma formação de novos leitores e de uma forma diferente com que eles possam se encantar com a leitura, sabe? E ao longo dos meses, ao longo do ano, o Quindim oferece diversas atividades para que essas crianças, sejam elas vindo com os seus pais e responsáveis ou elas vindo com as escolas, que elas tenham esse contato com o livro, com as histórias. E o Quindim, de alguma forma, ele estimula a criação, sabe? A criatividade dessas crianças. Crianças que talvez não tenham muitos recursos para terem diversos livros em casa, enfim, não tem uma curadoria qualificada, sabe? Para escolher um bom livro para ler, um livro que identifique com a história que ela possa estar vivendo. E isso depois o Volney pode falar melhor na questão do Natal Literário Solidário, né? Que é uma coisa muito específica e muito bonita, realizada pelo Instituto de Leitura Quindim. Mas o Quindim, eu acho que ele promove essa mudança, sabe? Nessa visão, assim, de mundo e de futuro, assim, para essas crianças, sabe? Tipo, elas podem mais. E ali, tu tem algumas ferramentas que tu vai poder trabalhar
com essa imaginação, essa criatividade. Tu vai ter talvez uma oficina de teatro, tu vai ter uma oficina de música, tu vai ter durante o final de semana, às vezes os pais não tem muitos lugares que podem levar essas crianças aqui em Caxias, né? E ali no final de semana, num sábado, uma família pode levar o seu filho para ter atividades interessantes, num lugar seguro, num lugar muito afetuoso, em que mais do que eles se divertirem, eles vão poder aprender muita coisa interessante ali. Você sabe, Portela, que é fundamental como a gente se comunica, né? Eu acho que o Instituto tem ganhado cada vez mais visibilidade graças a esse trabalho da comunicação, né? Graças a Melina, né? Que procura... Porque às vezes eu chego com uma ideia, às vezes eu chego assim, o projeto é isso... E eu nem sei muito direito, assim, sabe? E aí a Melina, não, peraí, vamos organizar isso aqui, então vamos por aqui, isso aqui. Isso é fundamental em todas as áreas, né? Como a gente se comunica, como a gente traz e apresenta, porque essa parte da linguagem é fundamental no ser humano. E às vezes a gente precisa que alguém nos oriente. E a Melina é um grande norte lá no Instituto. E ela falando disso, né, desse espaço, do brincar, é uma premissa do Instituto. A gente aprende, né, a infância é isso, a infância nos dá isso, que a gente aprende pelo brincar. E é que a gente, quando fica adulto, parece que a gente não pode mais brincar e quer ficar sério. Tem um escorregador no meio dessa biblioteca. Isso é maravilhoso. Aí os pais chegam lá pela primeira vez, que estão conhecendo o Instituto, a criança já identificou o escorregador, já saiu correndo, já saiu jogando tênis para subir no escorregador, e os pais, não, aqui é uma biblioteca. E a gente diz, não, sim, pode, é isso. E eu ainda digo para os pais, dá uma experimentada no escorregador, escorrega ali que você vai gostar também. Ótimo. Porque é isso, a gente tem que desmistificar essas questões, né? Ela é uma biblioteca que tem a ver com todas as referências que eu pude ter, né? Sou uma pessoa que pude viajar muito, então, assim, a gente empresta 15 livros. É uma mini biblioteca que sai do Instituto e vai para as casas. E nesse sentido, por exemplo, esse final de semana teve uma mãe que fez uma postagem lá no Instagram do Instituto, do filho, que ele pegou os 15 livros e ele organizou na escada. Ela foi descendo a escada, então ele estava organizando os livros como se a escada fosse em estandes para ele, e era a biblioteca dele. E ela mandou uma foto para a gente. Então, isso faz toda a diferença. Né? Então, assim, e é isso. E o livro, eu sempre digo, né? O livro tem que estar incomodando, tem que estar assim. O pai tem que estar chutando o livro. Guri, esse livro está aqui. Daí o pai pega, olha o livro e diz assim, que interessante, que título. Porque às vezes, senão, o livro fica só com a infância. A gente quer formar uma família de leitores. Eu gosto quando tu faz essa fala dos 15 livros que, de alguma forma ou outra, tu vai ter que acabar esbarrando, porque quantas famílias, de alguma forma também, o pai ou a mãe, quando foram pequenos, não tiveram tanto acesso ao livro. E ao longo do tempo, talvez ela não quisesse ter esse contato ou não pudesse ter tido. E quando tu tem uma possibilidade de tu retirar de uma vez só 15 livros, de alguma forma ele vai parar na mão de alguém. E talvez esse pai, essa mãe, ou enfim, essas outras pessoas que possam morar nessa mesma família, se elas não tiveram essa possibilidade de ler quando pequenos, essa felicidade de ter um livro leve que pode te ajudar de alguma forma a entender os teus sentimentos, enfim, ali talvez possa ser essa possibilidade. E daí tu forma uma família inteira de leitores, né? Tu impacta todo mundo ali naquele universo. Isso é bacana. Claro, como tu disse, teve gerações, né? De repente dos nossos pais, dos nossos avós ainda mais com dificuldades de ter acesso. Mas, poxa, hoje a gente tá com o livro na mão, realmente, né? Eu vou aproveitar, abrir mais um parênteses. Sobre a questão do livro, gente. A gente sabe que a gente está num mundo que caminha bastante para o digital, a gente vem evoluindo nisso. E aí, como é que a gente concilia a nossa leitura do físico, né? Que o tátil, ele precisa, né? Faz parte do ser humano, está na formação do ser humano, ele utilizar esse sentido, e o virtual?
Então, vou te fazer umas provocações também. Olha ali. Vamos lá. Olha só. Bom, primeiro você já trouxe a questão... São leituras diferentes. Em 2013, quando eu depois uso essa história dos 15 livros, foi uma viagem que eu fiz por várias cidades da Alemanha, onde estava justamente a questão do livro digital, estava vindo com força. Tem a feira, uma das maiores feiras do livro, que é a Feira de Frankfurt, né, do mundo, é a maior feira do livro. E então eu fui fazer essa tour pelas bibliotecas para tentar entender. E lá eu compreendi que as coisas iam caminhar juntas e que o livro digital não ia ganhar esse volume que no início estava aparecendo. E aqui no Brasil a gente apostando, tinha até prêmio, o próprio prêmio Jabuti dava prêmio para o livro digital, hoje já não tem mais. São fundamentais. Eu sou super adepto ao livro digital, acho muito importante, né? Viaja, é fácil de carregar, tem várias coisas, você faz anotação. O livro digital ele faz um pouco a diferença, né? Para o mercado, se a gente for pensar no mercado, porque é o livro que te lê, né? O livro físico é você que lê o livro. Porque ali no digital, depois o pessoal do mercado sabe várias questões suas, né? Como você parou, como é que está a frequência da leitura, essas questões todas. O livro físico, ele necessita que a gente utilize outros tipos de sensores, vamos dizer assim, né? A gente tem... A primeira coisa é esse feixe, né, que a gente chama de códice, o livro físico é um feixe de páginas, é ele te colocar dentro dele. Isso, quando você abre um livro, você entra dentro do livro, literalmente, né? E ele tem as páginas, o projeto gráfico, como ele é pensado, ele vai fazendo a sua pausa e o seu volume de frequência da leitura, né? Então ele tem um projeto gráfico pensado. O livro digital pensado também tem isso, porque não é como pegar um livro normal e jogar num PDF, que daí não tem disso. Sim, não tem. A gente tem que lembrar que o livro digital ele voltou para a leitura do pergaminho do Egito, que é como a gente lê no computador, né? Que vai passando de baixo para cima, é essa leitura do pergaminho, que é diferente do feixe de páginas. Então, a gente tem algumas texturas, algumas questões. Para a criança, no início, é fundamental o livro físico, né? Por isso, para ela perceber a força dela, né? Às vezes os pais entregam aqueles livros que a gente chama de pop-ups, aqueles livros que montam cenários que saltam, né? Abrem e saltam aqueles cenários, um castelo, e a criança bem pequenininha vai lá e amassa tudo, e aí os pais ficam doidos. Claro, porque aquele não é o livro para bebê. Sim. Aquele é o livro para gente que é adulto. Porque a criança não sabe o tamanho da força que ela tem na mão, né? Como é que ela vai virar a página. Então, isso tudo ajuda em outras questões de motricidade fina. Então, assim, os dois são fundamentais na vida de um leitor, na vida da sociedade. Não vão deixar de existir. A gente já teve teorias incríveis e isso a gente acha que, como eu estou dizendo, em 2013 eu fui estudar sobre isso na Alemanha e a gente está agora em 2023, 10 anos depois, e nada mudou. Os dois vão conviver. E você acha que o digital ajuda a levar também para o tradicional? Porque eu dou o meu testemunho aqui, eu já li, às vezes eu li um livro, comecei no digital e terminei comprando ele para ler em casa. Tem também essa ponte ou é coisa de louco como eu? Assim, não, tem sim. Já existem pesquisas, então assim, o livro digital leva para o livro físico, né? Porque é uma outra experiência. É isso, ela não modifica a experiência. É como você vai ler um livro físico 2 vezes, são 2 experiências. Vai ler o livro digital 2 vezes, são 2 experiências. Então muitas vezes é fácil, porque tem uma coisa que é da gente olhar, enxergar. O livro digital, a gente não enxerga ele. O livro físico, ele faz presença na casa. E isso é fundamental para... né, vocês que são da comunicação, eu também sou da comunicação, mas assim, isso é fundamental para que a gente aguce o gosto pelo aquele objeto, né? Por isso que a gente não tem as paredes limpas em casa, tem sempre quadros, tem sempre algum objeto, porque é necessário a gente olhar para esse objeto. Então,
Eu acho que assim, leva, e o livro físico, o leitor, né, que é do leitor físico, principalmente os mais antigos, hoje estão muito adeptos ao digital. Tem uma foto, quando eu fui para o Japão em 2014, que as pessoas me perguntaram, no Japão a gente pensa muito na tecnologia, né? A gente diz, poxa, Japão, e é aquela coisa da tecnologia. E aí eu estava no metrô e tinha um senhor de uns mais de 60 anos, não conseguia identificar a idade dele. Ele estava lendo um livro no digital e uma menina de uns 7, 8 anos lendo um livro no físico. Que legal. Né? Então, eu acho que a gente, nada briga. A arte, e eu sempre digo isso, as artes não brigam entre si. A gente que quer botar tudo em caixinhas. São formatos. Tu escolhe o formato e a experiência que tu deseja. Por exemplo, o livro físico, né, ele tem vários formatos. Eu posso ler naquele livro da sanfona, né, que a gente chama de sanfona ou leporello, que é aquele que fala uma sanfona, vai lendo diferente. Eu posso ler de baixo para cima, eu posso ler ao contrário, né, pode ser um livro redondo. No digital ainda a gente não tem essa experiência, mas tem outro tipo de experiência. Válida. O importante é ler, né? Eu, particularmente, como jornalista, que estou sempre com um papel, uma caneta, a minha experiência com o livro digital é infinitamente menor do que com o livro físico, assim. E eu sou daquelas... Eu posso emprestar qualquer coisa nessa vida, mas livro eu não empresto, porque os meus livros, eles estão grifados e com post-its. Então, tipo assim... Aquela frase que eu gostei, eu vou lá, eu sublinho ela, ou coloco um post-it, porque o livro físico é isso, né? É fácil depois de tu achar aquilo que tu deixou lá, que tu gostaria de destacar. E se tu tá num Kindle, num digital, enfim, demora um pouquinho mais. Mas tu saber, não, é aquela parte ali, e ainda eu coloco no post-it a frase, assim, porque daí fica mais fácil, assim. É uma experiência... Então, é o sensorial, que é o diferencial e que isso nunca vai morrer, né? E fica personalizado, porque tu colocou as digitais naquela obra. E como é que tu vai emprestar pra alguém? Porque ela vai saber exatamente o que tu grifou ali. Tipo, né? Como tu disse, o digital já vai saber que tu parou naquela parte do Natal, que não sei o que da compra. Então, Mas essa coisa dela não emprestar, eu tô trabalhando para desapegar um pouco, sabe? Os 5 mil primeiros livros da Biblioteca do Instituto era meu acervo pessoal. Então, eu doei, né? E isso é uma coisa que... O Instituto, ele tem um pouco dessa provocação, né? Dos padrões, né? Porque as pessoas pegam uma cestinha de supermercado para botar os livros, os 15 livros. Então, assim, o livro é um produto cultural a ser consumido, assim como você consome outras coisas no supermercado. Então, a gente vai aos poucos fazendo provocações. Por que 15 livros? Eu sempre digo para as pessoas que trabalham nas bibliotecas, né? As bibliotecárias, o atendente de biblioteca, diz assim, quando vocês forem sair da biblioteca e forem fechar a porta, olhem para as estantes. Se tiver cheia de livro, algo está errado. Livro não dorme na biblioteca, livro dorme na casa do leitor. A gente só forma leitor, né, se o livro estiver com o leitor. Se o livro estiver na biblioteca, não está fazendo nada. Então, acho que essas questões, né, e esse desapego também que é necessário. Claro que tem livros que eu tenho comigo, né, na minha casa, que estão lá, que eu uso sempre. De estimação, né? Mas geralmente eles têm cópia no Instituto Quindim. Olha ali, tu te entregou. Tem um outro exemplo no Instituto Quindim. Porque eu acho que é fundamental. E esses que a gente gosta muito, pensa que legal. Se a gente gosta muito, pode ter um outro leitor que vai gostar muito também. Né? Então, desapegar... eu justamente, quando eu resolvo montar o Instituto, eu viajava muito, ganhava muito livro, comprava muito livro, e chegava em casa, eles iam para as caixas, né? E aí eu saía pelo Brasil, para fora do Brasil, falando da importância de formar leitor, e eu chegava em casa, meus livros estavam na caixa. Eu disse assim, gente, isso é falso. Eu estou falando e não estou executando, eu preciso fazer alguma coisa. Aí assim também nasce o Instituto. Não, é sensacional, né? Quando a gente olha e vê também... eu sempre falo aqui nos podcasts que a nossa sociedade, ela carece muito de exemplos.
Então, a gente vê no Instituto Quindim um exemplo não só de fomentar a literatura, a leitura como um todo, mas também de fomentar a socialização. E aí a gente entra numa outra vertente que eu queria te ouvir, Canônica, que é o seguinte, cara... tu já faz bastante fazendo isso pelo Instituto Quindim, né, com o social, aprimorando a leitura da sociedade, mas o Quindim ainda vai além disso. Como é que foi esse além disso e ajudar tantas instituições sociais aqui de Caxias do Sul com outros projetos? Como é que veio essa etapa para vocês também? Pois é, a gente acha que a gente faz pouco lá. A Melina fica doida com a gente. Ela consegue quantificar, né? Porque a sensação que eu tenho é que tem muito déficit, tem muitas coisas que podem acontecer. E eu acho que, primeiro, a valorização do ser humano. A criança tem um papel fundamental. A gente sempre fica com esse bordão de que a criança é o futuro. Mas a gente nunca trabalha o presente, o agora. Então, isso para a gente é importante. Quando a gente, em 2019, o pessoal da Padrinha, a Carol da Padrinha, foi lá, conheceu o Instituto e disse, a gente podia fazer uma coisa, né? Trazer as crianças aqui. Eu olhei para ela, podia e está sempre aberto, mas isso é pouco. Eu quero algo mais. Aí eu pensei, e estava próximo ao Natal, né? E aí eu disse assim, vamos pensar num projeto, mas um projeto que valorize cada um, né? Esse espaço social, que é isso de estar todo mundo junto, em conjunto, num final de semana, por exemplo, a biblioteca do Instituto está cheia, as pessoas se conhecendo livros, vendo apresentações, mas dentro de uma casa-lar, um abrigo que a gente trabalha com essas instituições para o Natal Literário e agora também no ateliê, depois vou falar um pouquinho disso, a gente pensou, como é que eu escuto os sonhos e os medos de cada criança e valorizo isso, porque na verdade é o que a gente tem de mais íntimo e mais real, são os nossos sonhos e os nossos medos. E aí a gente fez um processo de escuta com psicopedagogas, psicólogos, com o escritor, com a equipe do Instituto, escutando cada sonho, cada medo. A gente começou com 200 crianças, teve Natal que a gente já teve 539 crianças apadrinhadas. Uau, e que, além desse processo deles trazerem e a própria instituição também conhecer um pouco mais daquelas pessoas que estão ali, a gente entrega um livro para cada um que dialoga com esse sonho, com esse medo. Então às vezes são 200 crianças apadrinhadas, né? Às vezes coincide o sonho e o medo, mas a gente nunca entrega livro igual para a mesma instituição. Então, assim, são lá 150 livros diferentes que a gente tem que escolher, né? Com histórias diferentes, porque o público é diferente, né? O comportamento leitor, a criança tem uma idade, tem outra. Então, assim, a gente vai fazendo toda essa curadoria porque a gente acredita nisso, nesse papel social que é de entregar o que a gente pode entregar de melhor para cada um. Claro que a gente sabe que o livro vai ficar na instituição e eles vão poder ler o livro do outro, vão poder trocar e tudo. Mas como lá tudo às vezes é dado de uma forma coletiva, a gente quer valorizar o individual. Por isso que é o sonho e o medo de cada um, né? E aí a gente foi cada vez mais entendendo isso e vendo como é que a gente poderia estabelecer mais parcerias com essas instituições e desenvolver cada vez mais as habilidades. Essas crianças são crianças que muitas estão ali, poderão ser adotadas, outras não estão para serem adotadas, estão ali com alguma restrição dos familiares, né, para garantir a integridade dessas crianças. E outras vão para a sociedade sem serem apadrinhadas, né? Quando fazem 18 anos. Como é que a gente pode mostrar que a arte é um espaço, né, deles se perceberem como sujeitos sociais, críticos, e podem encontrar o seu lugar no mundo? E podem, inclusive, utilizar a arte como uma forma de trabalho, porque essa é a minha forma de trabalho. Essa é a forma de trabalho de inúmeros artistas, né? E que mobilizam a sociedade e também a economia desse país, né? Então, de que maneira a gente pode
está fazendo. E aí foi muito interessante, porque o Instituto hoje tem uma lei municipal, né, que foi, na época, a vereadora Denise Pessoa que apresentou essa lei municipal e foi votado por toda a Câmara de Vereadores, sancionado pelo prefeito, que mostra esse trabalho do Instituto como uma instituição privada, sem fins lucrativos, mas de utilidade pública, né? Que tem esse viés de transformação social. Então, a gente agora está, em abril, está recebendo 240 crianças de casas lares em abrigos, que vão fazer até julho oficinas dentro do ateliê, utilizar essa biblioteca. Então, isso para a gente é fundamental, né? Aí a gente também sempre tenta perceber quais são qual a parte da sociedade que a gente pode colaborar. A gente fez um projeto financiado pela LIC Municipal, pela Lei de Incentivo à Cultura, e os mecanismos de fomento são fundamentais para as instituições que trabalham com o social, com a educação, com a cultura, para manter essas instituições. Mas a sustentabilidade. Né? A sustentabilidade, mas a gente tem que entender que as leis de incentivo à cultura, às vezes a sociedade pensa que é para o artista, não é para eles, é para a sociedade. Então a gente fez o projeto que é o Ocupa Quindim, né, Melina? Que transformou o Instituto num centro, num centro cultural, não só uma biblioteca. Uhum. Então, a cada 15 dias tem teatro, tem música, tem dança, tem oficinas gratuitas para a sociedade, exposições. E isso também ajuda os artistas da Serra Gaúcha, né, que precisam cada vez de mais espaços para mostrar o seu trabalho, precisam receber por isso também, principalmente que a gente vem de um momento de pandemia, né, onde a área da arte, da educação foi muito afetada. E então, aí o Instituto fica sempre pensando assim, como é que a gente consegue pensar projetos, né, em que a gente possa entregar isso para a sociedade, né? Fazer com que as pessoas que vão lá frequentar as visitações escolares. O ano passado, a gente foi para as escolas. Mais de 19 mil crianças foram impactadas com uma ação do Instituto Quindim, né? E a gente acha pouco, assim, sabe? A gente acha que podia mais. Uau, ele chega todo mês com uma lista. Olha, esse mês a gente vai fazer isso, aquilo. E eu digo, Volney, mas como pode, né? Da onde que ele tira tanta coisa assim? Mas eu acho que o Volney, ele é um cara muito sedento por essa cultura, sabe? Por, tipo assim, vamos oferecer o que a gente pode dar de melhor, assim, sabe? Para essas crianças, para essas famílias. E é muito interessante ver que não é só uma biblioteca. Como ele falou, é um lugar que ele... que é transgressor, no melhor sentido da palavra, como o próprio espaço mesmo, ele já disse, né? A pessoa já chega, não, fala baixinho. Não, querido, vem aqui. É pra criança brincar, é pra ela tocar, é pra ela se divertir, é pra família se sentir bem, se sentir integrada e ser um espaço de confraternização e de valorização, assim, da educação para todos, sabe? E quando o Instituto ainda oferece essas outras atividades que outras parcelas dessa comunidade, artistas e sociólogos, e quantos convidados, né, o Quindim já trouxe nesses anos de Quindim aqui. Pessoas do Brasil e de fora do Brasil participaram de muitas atividades. Na pandemia, o Instituto não parou um dia, sabe? Ele teve que fechar as portas, obviamente, como todos os demais, né? Mas online foi feita muita coisa, muitas campanhas surgiram, até o Viradão Literário, né? Isso. Tipo, mobilizando diversas formas. As pessoas. A campanha para vacinação. Exato. Né? Então, porque é uma preocupação que vai além de alcançar um objeto livro, né? Eu acho que é uma questão, para a gente, é fundamental, porque o Instituto, ele é dividido assim, a gente tem uma galeria de artes,
A gente tem uma biblioteca de referência no Brasil, a gente tem um centro de estudos e pesquisas onde a gente fornece cursos, tem especialização em literatura infantil e juvenil em AD, a gente tem um ateliê, né, a Araçarica é um ateliê artístico. Parceria com a UX, né? A pós em parceria com a UX, a especialização em parceria com a UX, que tem pessoas de fora do Brasil que falam português que estão fazendo essa especialização. Olha que interessante. Então, assim, a gente tem um projeto internacional que envolve 5 países, que é o Quintal da Língua Portuguesa, que é online e que a gente convida artistas desses países da língua portuguesa. Então, tem Angola, Brasil, Portugal, Moçambique e Guiné-Bissau, que vêm e falam do que estão fazendo, produzindo. Então, tem o Instituto, eu disse, a sede dele é em Caxias, mas as ações dele é no Brasil e fora do Brasil. A gente começou, porque a gente tem muito essa preocupação também de como levar a arte, como levar. O ano passado, já com essa pandemia a gente fica, mas em 2021, né, eu estive na Rússia antes dessa questão horrível da guerra, falando, né, num congresso internacional, apresentando o Instituto Quindim, apresentando projetos, por exemplo, como o Amazônia Chama, que foi um trabalho que a gente fez em 2019, chamando artistas do mundo todo em prol da Amazônia, através da ilustração e da palavra. A gente fez exposições em diferentes lugares do Amazônia Chama, porque a gente precisa valorizar, a sociedade precisa entender o que representa a Amazônia. Então, assim, essa função social do Instituto, cultural, educacional, porque, na verdade, essas 3 coisas, elas se perpassam, né? Não existe... elas dialogam muito bem, elas são estruturantes no ser humano. A cultura, a educação e o social é estruturante no ser humano. E aí a gente fica, então, pensando, daqui a pouco a gente vai ver que está faltando explicar alguma coisa, a gente vai lá e... O próprio Viradão Literário, né? Solidário. O Viradão Literário também é uma ação muito interessante. Conta aí pra gente. Conta aí, vamos lá. Vamos contar aí. O Viradão Literário que acontece em abril, já todo mundo convocado. Já tem spoiler. É no dia 23 de abril. Na verdade, o que aconteceu? Tava um questionamento sobre o aumento, né, a taxação do livro. O livro ele não é taxado. O livro já é um objeto caro por N questões. A gente precisa entender, né, não desvalorizar. Tem uma indústria, né? Tem uma indústria. A gente precisa entender que a editora contrata, né, desde revisor, diagramador, a pessoa que vai fazer o cafezinho, a pessoa que vai fazer a limpeza. Então, assim, uma indústria. E também o papel, né, que muitas vezes é o papel importado, infelizmente, e aí vem em dólar, essas questões todas. E aí, por isso, desde 2003, 2004, na verdade, ele foi isento de algumas taxas. E no governo anterior, ele quis voltar essa taxação do livro. E aí, todo o mercado, né, se mobilizou. E a gente queria se mobilizar também e mobilizar a sociedade, mas para a sociedade entender e para mostrar, porque tinha um discurso de que o livro é para quem tem recurso, para quem tem dinheiro. Então, tudo bem pagar mais caro. Ele está numa camada da classe social, que é o que também há interesses políticos que se mantenha dessa forma. Mas a Retratos da Leitura no Brasil, que é uma pesquisa muito importante, ela mostrava que tinha crescido, inclusive, o índice de leitura nas classes D e E com essa questão do streaming, a classe A tinha diminuído, inclusive, a leitura. Olha só que interessante. E aí a gente fez uma mobilização para mostrar que existiam leitores. Então, aí o tema é: todos os brasileiros merecem ler. E aí todo mundo, no dia 23 de abril, que é o Dia Mundial do Livro, foi para suas redes sociais, abriu um livro e começou a ler. Só que a gente fez um viradão de 24 horas. O Instituto abriu à meia-noite, e jovens ficaram a noite toda nas suas redes sociais lendo, e aí isso desencadeou
Eu não me lembro, não tenho os números do ano passado, mas foram, assim, muitas pessoas. A gente está entrando para a 3ª edição, né? Junto com o projeto Combina, ali de Porto Alegre, que a gente desenvolveu. E foi muito legal, porque as pessoas mostraram a cara, mostraram o que elas gostam de ler e que todo mundo pode ler. E aí a gente utilizou essas ferramentas das redes sociais. Aí as pessoas faziam entrevista com o outro, você entrava na live do outro. E foi indo, a gente trouxe convidados, desde deputados, né, federais que trabalham com isso, pessoas para falar, para discutir também essa questão da leitura, né, para todos. Essa luta aí, esse trabalho do Quindim, o que tu colocaria como principal desafio ou principais desafios para o Quindim dentro desse propósito? Bom, do desafio sempre assim que a gente tem é a sustentabilidade, né? Os projetos as instituições que são sem fins lucrativos, nos últimos anos padeceram muito por falta de editais, né? Porque é essa maneira. O Instituto, inclusive, a gente conseguiu algo que também é inédito, que a gente gostaria muito que isso fosse desenvolvido. Conseguimos botar uma livraria dentro do Instituto, que ajuda na garantia da sustentabilidade dele, que é como as lojas dos grandes museus internacionais têm. A gente conseguiu fazer. Eu queria que as bibliotecas do país pudessem ter uma livraria. Porque no Brasil, a concentração de livrarias, de acesso ao livro, né, e de livrarias para você adquirir, para você poder ter a sua própria biblioteca, ela está concentrada no Sudeste, né, e um pouco no Sul. Mas no Nordeste, por exemplo, no Norte, e até no Rio Grande do Sul, em muitas cidades não tem livrarias. Né? Às vezes tem uma papelaria, mas livrarias não tem. E isso dificulta que as pessoas tenham acesso. Né? Porque as pessoas saem da escola, né? E precisam comprar. Claro que hoje a gente tem a venda online e tudo, mas é diferente, são experiências diferentes, são formatos diferentes. Então, um grande desafio sempre é a sustentabilidade, a gente encontrar parceiros que nos apoiem, seja nos projetos de lei, né? Que a gente está sempre tentando apresentar, ou conseguir os editais, ou apoiando... por exemplo, o Natal Literário Solidário, a gente convoca a sociedade. Esse ano, em 2022, foi muito legal que algumas empresas apoiaram junto com seus funcionários. Fizeram a campanha dentro da empresa para os funcionários. Então, assim, o funcionário que apadrinhasse uma criança com R$50 para comprar o livro, a empresa dobrava. Então, se você apadrinhasse 2, ela dobrava para 4. Então, isso foi muito importante, né? E aí você também começa a mobilizar as pessoas. Isso que a gente estava falando, né? Como é que a gente mobiliza a sociedade para esse voluntariado, para essa ajuda? Então, acho que financeiramente é uma das questões que a gente está sempre se debatendo e tentando manter, porque a gente não quer diminuir nem um pouco a qualidade dos serviços prestados. Acho que um outro desafio é cada vez mais tornar o Instituto conhecido para a sociedade caxiense. Isso é muito engraçado, porque o Instituto tem um impacto muito grande fora de Caxias. A gente é muito conhecido, as pessoas fazem, né? Hoje, por exemplo, está chegando um grupo de estudantes da Paraíba que vai visitar o Instituto Quindim. A gente recebe muita visita de fora para conhecer esse modelo. Na Colômbia, em Barranquilha, o Roger, que é o vice-presidente do Instituto, estava num café de uma livraria lá e disse, nossa, que bonito isso, né? Interessante como vocês fizeram isso aqui, eu gostei, não sei o que. Aí eles disseram assim, sem saber que o Roger era o vice-presidente do Instituto, disse assim, a gente é muito inspirado num projeto que tem no Brasil. Ele, qual? Aí falaram no Instituto de Leitura Quindim. Ele disse, meu Deus, eu sou vice-presidente dessa instituição. Então, assim, esse impacto, né, cada vez mais, e trazer a sociedade, né, trazer os caxienses para dentro do Instituto Quindim. Esse é um desafio constante que a gente passou da pandemia, a gente aumentou, a gente está chegando a 1.000 associados, né? Antes da pandemia a gente tinha 500 e poucos associados, então a gente num ano
pós-pandemia a gente aumentou bastante o número de associados. A gente tem que sempre lembrar que 1.000 associados significa no mínimo 3.000 pessoas que estão tendo acesso, porque uma família geralmente é composto, né, de 3 pessoas, 2, 3, mas às vezes até mais. Então a gente faz um cálculo de 3.000 pessoas que são impactadas que vão lá retirar livros, né? Além das visitas escolares e todos os outros projetos. Eu acho que esses são os 2 grandes desafios, né? Da gente ter... E, claro, da gente segurar a Melina para a Melina não ficar pedindo para a gente fazer mais coisas. Tá, e como é que é essa história, Melina? Eu só vou trazer aqui a questão do viradão de leitura que o Volney queria mencionar quantas pessoas foram atingidas só no ano passado, 7.600 pessoas, né? Repita. 7.600 pessoas. É bastante gente. São muitos projetos que eles pensam de que forma que a gente pode levar essa cultura, essa literatura, despertar essa curiosidade nas pessoas, sabe? E é importante frisar, a maioria das atividades são gratuitas. Então, é uma forma de tu ter acesso à cultura, sabe? Que é tão caro pra gente, esse tema, sabe? Que desenvolve tantos potenciais e que ajuda não só a criança que está no período de formação, mas estimula o imaginário de um pai, de uma mãe, de uma família, sabe? Consegue trazer momentos de leveza, talvez, que possam ser muito escassos, às vezes, na vida de uma família, sabe? E a gente tem um lugar aqui, no coração de Caxias, né? Como o Volney gosta de dizer. Sim. Que tá aberto. É só chegar, tu vai ser aceito de uma forma muito afetiva. E eu acho muito interessante também a gente destacar a questão da curadoria dos livros, porque os livros que tu encontra no Instituto de Leitura Quindim são livros muito diferenciados que, por vezes, tu não vai encontrar em outros tipos de biblioteca, sabe? Quando, por exemplo, chega ali no período de Natal, às vezes eu falo com o Volney e ele diz, eu tô selecionando aqui os livros, eu tô aos prantos aqui. O Volney sabe de todos os livros que tem ali naquela biblioteca. Ele sabe exatamente qual livro vai conseguir suprir a necessidade daquela criança, sabe? E às vezes um pai, uma mãe, enfim, um cuidador, um responsável de uma criança pode não saber muito bem como lidar com algum tipo de sentimento que possa estar acontecendo com aquela criança. Pode ser uma perda familiar, pode ser alguma questão de autoestima, alguma questão de educação, enfim, sabe? Às vezes ali, tu indo na biblioteca, tu vai conseguir de alguma forma lidar com aquela questão, sabe? Às vezes esse pai, essa mãe pode não estar sabendo o que eu faço, aonde eu vou. Talvez tu indo no Instituto de Leitura Quindim, não só o livro, mas alguma atividade ou alguma pessoa, porque tem pessoas muito qualificadas trabalhando ali, de diferentes áreas da educação, sabe? Que vão poder dar essa indicação, esse suporte para essa família. E agora eu lembrei, assim, que a gente está falando desse impacto, né? Eu falei da gente trazer mais os caixinhas, porque, na verdade, é isso. As pessoas têm que entender que o Instituto é deles. É isso que eu sempre digo para quem chega lá. O Instituto é seu. Então, não é meu, o Instituto é seu. Então, cuide, usufrua, traga pessoas. E nesse sentido também, eu acho que eu falei de como o Instituto tem sido provocador e exemplo. A gente, o ano passado, a gente montou, junto com um grande parceiro do Instituto, que é o Instituto Samba, né? A Jéssica De Carli, arquiteta, incrível o trabalho que essa menina está fazendo na cidade também. A gente fez uma biblioteca em Brumadinho. A gente está falando da Brumadinho, que aconteceu toda essa tragédia. E a gente entregou uma biblioteca estilo a biblioteca do Instituto, de excelência, de acervo impecável, com escorregador de forma diferenciada. A gente levou o Zorteia, que é um artista visual, né? De Caxias, para ir lá pintar os animais brasileiros que estão em extinção, que também é de uma outra artista de Caxias, que é a Mara De Carli. Então, a gente acaba, de alguma maneira, botando Caxias, mostrando Caxias também, né? Essa é uma dos nossos desafios constantes, trazer as pessoas
de fora de Caxias para cá, fazer esse intercâmbio, né? Apresentar e levar as pessoas daqui para fora também, né? Então, isso é fundamental que a gente estabeleça. E aí a gente, claro, é um pouco sonhador e faz isso também internacionalmente, né? Em 2015, o Instituto fez o primeiro seminário de literatura infantil e juvenil, na época era Centro de Leitura Quindim, né? Primeiro seminário de literatura infantil e juvenil em Xangai, na China, levando Marina Colasanti, Mariana Massarani, Roger Mello, levando artistas para lá, né? E a gente pretende fazer mais coisas por aí. Que legal. Não, é muito bonito ver um projeto assim, que a gente vê ele em várias camadas, mas ele tem uma sincronia com a comunidade. Eu acho que esses desafios que vocês apontaram aqui, eles são inerentes ao tamanho do propósito também que tem o Instituto Quindim. Então, sim, a gente sabe que a gente está em um país que tem uma desigualdade social imensa, que o acesso à cultura é limitado, as dificuldades elas beiram a questão mesmo de existência, de sobrevivência das pessoas, onde que muitas vezes elas estão ali lutando no dia para poder comer, para ter pelo menos uma refeição no dia. Então, a gente sabe dos desafios que temos. Mas ser luz, como vocês deram um exemplo, por exemplo, não vamos usar o nosso exemplo local, que às vezes parece que a gente está puxando sempre a brasa pro nosso assado. Mas esse de Brumadinho que vocês estavam contando, cara, vocês foram levar a luz lá onde que tinha trevas. Ah, mas de repente alguém vai dizer isso, né? Ah, mas o pessoal está passando dificuldade. Sim, eles vão passar dificuldade, mas eles podem passar dificuldade tendo uma luz junto com eles. E a leitura, a educação como um todo, a cultura, ela é a transformadora. Né? Se a gente pegar o caso de Brumadinho, né, que foi uma série de erros e de questões de decisões erradas, quem sabe tivesse um pouquinho mais de cultura naqueles responsáveis, né? E aquilo não tinha acontecido também, porque é isso que é a educação e a transformação do ser humano. Senão é muito fácil, né? A gente volta para as cavernas, vai bater os bumbos lá e fica por lá. Então, parabéns, é isso que eu queria dizer. Né? Não só em nome da X-Play, mas em nome de todo esse ecossistema da cultura da cidade. Nós precisamos nos fortalecer, ter exemplos como o Quindim, que mobiliza todo mundo, as inquietas, os inquietos, para que isso continue, o espírito de posse, que é importante, né? Que disse, ó, isso aqui é de vocês. Isso aqui é para vocês. Hoje eu estou responsável aqui desse projeto, junto com todos os colegas, mas isso é para a cidade. Desejamos aí, com certeza, vida longa. Desafios sempre aparecem e contem também conosco aí para estar divulgando as ações de vocês. Infelizmente, o nosso podcast tem tempo, mas já fica aí um pré-convite para uma próxima. A gente está atualizando as ações. Foi maravilhoso receber vocês três aqui, né? O Quindim, principalmente, que foi o surpresa, né? Pois é, obrigado, viu? Para a gente é muito, muito importante. E olha, a gente vai contar com essa próxima para divulgar mais coisas, que vem coisas boas por aí, hein? Olha ali. Vem novidades de projetos que não existiram antes. Então, vem novidade. Agradecer a você, a toda a equipe. E é isso, também contem com a gente, porque o Quindim é de vocês também. Olha que maravilha. A gente agradece e deseja, assim, muito sucesso para esse podcast de vocês e outros projetos que vocês tenham aqui também, porque a nossa comunidade é um pouco carente de espaços interessantes de divulgação, né? E a gente fica muito feliz, assim, quando a gente pode divulgar projetos tão bons como esse do Quindim, espaços tão queridos como aqui o de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. E assim a gente vai encerrando o nosso podcast de hoje, falando do Social de Caxias do Sul, projeto lindíssimo de literatura, de leitura, de cultura, de integração social, que é o Instituto Quindim. Esse foi o nosso episódio e a gente volta na semana que vem com muito mais. Fique ligado aqui na X-Play TV. Sorria, você está na X-Play TV.